Boa tarde, caro ouvinte da Grande Rio FM. Está começando o programa A Hora do... E muitas vezes é ocasionar uma contaminação no órgão, que depois vira um problema muito maior lá na frente, né? E aí é até interessante, porque será que a gente em casa, nós armazenamos os nossos produtos na geladeira? Qual que será a finalidade disso, né? A gente faz com o intuito, eu consigo preservar o alimento na minha geladeira por dois motivos, frutas e hortaliças. Quando eu resfrio esse alimento, eu estou reduzindo esse metabolismo que Camila citou. Então, eu reduzo esse metabolismo, né? O alimento em temperatura mais baixa, a fruta e hortaliça, respira menos intensamente. Se está respirando menos intensamente, consequentemente está consumindo menos as reservas, que são aqueles nutrientes que ficariam disponíveis no alimento para a gente consumir. Então, eu consigo fazer isso, mas tem um segundo fator associado a isso também, que é fundamental. É que quando a gente armazena na geladeira, normalmente a geladeira é o quê? Se estiver funcionando direitinho, né? Se não ficar abrindo e fechando a porta toda hora, é um ambiente frio e seco. Micro-organismos, sobretudo fungos, que são os principais causadores né, que atacam frutos, que ocasionam esses danos, são organismos que desenvolvem muito bem em ambiente quente e úmido, que é o contrário da geladeira. Então, dentro da geladeira a gente consegue reduzir o metabolismo e, consequentemente, a gente consegue inibir a ação dos micro-organismos, dentro de um período de tempo, né, que a gente considera seguro para consumo. E aí eu vou aproveitar ainda, vocês me permitam fazer uma pequena observação. Por que que grãos degradam menos do que as frutas e hortaliças? Não é porque eles respiram menos intensamente, porque o grão, quando colhido, ele é colhido com o mesmo teor de água que uma fruta e uma hortaliça, né? Porque são produtos vegetais, tem uma quantidade de água muito grande. Mas o grão, a gente tem o hábito de desidratar, ou melhor, desidratar não, de secar, fazer secagem, remover para teores de água são considerados seguros. Então, quando eu reduzo o teor de água do grão, o que eu não posso fazer na hortaliça, porque é um material que é muito mais sensível, se eu colocar num forno para secar, eu vou esturricar, né? Assim, falando grosseiramente, o produto todo. O grão, ele suporta temperaturas elevadas. A gente consegue, com 90 graus, secar grãos de milho, de soja, sem afetar a qualidade. Então, eu reduzo o teor de água. No que eu reduzo o teor de água, eu estou inibindo a atividade desse produto, né, a atividade biológica do produto, e, consequentemente, eu também estou desfavorecendo o ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Porque os vegetais, quando respiram, eles estão produzindo, como Camila falou, teor de água, vapor de água, e também calor. Então, eu tenho um ambiente sempre que, pelo resultado desse processo metabólico, é quente e úmido. Por ser quente e úmido, o micro-organismo encontra ali um ambiente adequado para vir, né, e fazer um estrago. Então, é isso. Eu acho que o foco seria esse, né, o principal que nós temos, além de outros, é a contaminação microbiológica. Então, já que essas ações, né, elas podem comprometer a qualidade dessas frutas e hortaliças, Camila, em quais fases da cadeia produtiva essas perdas podem ocorrer e quais as principais causas nessas fases? Bom, quando a gente fala de países que ainda estão em desenvolvimento, mais de 40% da perda de alimentos vão ocorrer nas etapas de colheita e processamento. Ou seja, que vai ser dos pontos desde a colheita até chegar ao varejo. Nesses países, a exemplo do Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, as medidas de controle devem ser adotadas na perspectiva de atuar por meio de técnicas pós-colheita adequadas, com programas de conscientização, melhoria das instalações, melhorias no armazenamento dessas frutas e hortaliças, transportar em estradas com melhor pavimentação e, de preferência, utilizando caminhões refrigerados, né, que é o que a gente chama de cadeia do frio, que ainda no Brasil é meio raro de se encontrar, né? E já em outros países mais desenvolvidos, mais de 40% das perdas ocorrem nas etapas do varejo até o consumo. Isso porque são mais eficientes na colheita e no armazenamento, transporte desses frutos e dessas hortaliças. São mais eficientes nessa logística, né, que envolve a produção vegetal. E, além disso, os países mais desenvolvidos também geralmente possuem um maior poder aquisitivo,
Por isso que muitas vezes fala que a maior perda nesses países mais desenvolvidos já vai ser na casa dos consumidores. E quanto às causas, em grande parte das vezes são desencadeadas perdas em virtude de ações mecânicas no fruto. O que são essas ações mecânicas? São abrasões, são cortes, são amassados, são quedas que deixam os frutos com lesões, e isso vai acabar acelerando o processo de respiração e, consequentemente, o amadurecimento desses frutos. Além de favorecer também o ponto que o professor Romenick falou, propicia um ambiente para o desenvolvimento dos micro-organismos que irão degradar o alimento. Outra causa também, em uma das fases, é o mau armazenamento desses produtos, que são expostos muitas vezes a altas temperaturas ou então a frio intenso. E isso vai acabar desencadeando um amadurecimento precoce, um amaciamento desses frutos e além de reações bioquímicas, que culmina em diversas características indesejáveis. Eu gostaria só de fazer mais um comentário em relação à aparência atrelada à qualidade, só para deixar claro que a aparência ela não está diretamente atrelada à qualidade. Não só apenas os produtos bonitos têm qualidade, né? A gente vê que depender do mercado, depender da exigência do consumidor, alguns têm preferência só por frutas e hortaliças com a cor que a pessoa deseja, com o formato, com a espessura específica. O que fez com que alguns supermercados no Brasil mais exigentes passassem a vender apenas produtos perfeitamente bonitos. Mas eu queria deixar claro aqui para os ouvintes que isso não está atrelado à qualidade. Muitos desses produtos têm o sabor perfeito, têm os nutrientes, as vitaminas que todo mundo precisa para se alimentar, né? Já tem países na Europa que têm feito projetos nesse sentido, com estratégias de marketing para a venda desses produtos chamados feios, né, fora do padrão, reduzindo o preço aí de 30% a 40% e tem obtido bastante sucesso nesse quesito. E no Brasil também, alguns programas parecidos, no varejo da rede Carrefour, já fizeram em capitais esse programa e viram sucesso em abaixar o preço. Inclusive, uma estratégia de marketing era produzir sopas e sucos com esses produtos e oferecerem para os consumidores no supermercado para mostrar que realmente aquele produto, por ser feio, não tem nada a ver com ser um produto de baixa qualidade, certo? Então, finalizando esse primeiro bloco, vamos de Trio Parada Dura, Morando no Mato. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Iniciando o segundo bloco do programa A Hora do Campo, como vimos no bloco anterior, que os problemas das perdas e hortaliças é algo sério e que precisam ser reduzidas. Dessa forma, como já foi bem explanado pelo professor Romenick, Camila, a contaminação microbiológica é uma das causas que afetam a qualidade, né? E consequentemente levam a perdas de frutas e hortaliças, além de causar doenças, como também dito pelo professor. Então, como devemos fazer a higienização correta desses alimentos antes de consumi-los? Bom, Marcos, como falado muito bem pelo professor Romenick, a contaminação desses alimentos com micro-organismos representa um grande risco aos consumidores, tanto pela causa de doenças e vai acabar levando esse produto a ser perdido. Às vezes, os consumidores podem imaginar, porque olham as frutas e hortaliças que estão aparentemente limpas, acham que não vão causar doenças. Mas é aquele ditado, né, que as pessoas costumam dizer que as aparências enganam. Então, muitas vezes, embora você comprou e aparentemente esteja limpo, ali pode ter uma série de micro-organismos naquele alimento que, ao você ingerir, pode levar a transmitir algumas doenças, seja por bactérias, fungos ou diversas verminoses, que acabam causando febre, vômito, diarreias na população e que às vezes não sabem de onde foi aquilo. E às vezes foi daquela fruta que ingeriram sem a correta higienização.
Por isso é importante a gente conscientizar a população sobre ações simples que podem ser realizadas para higienizar essas frutas e hortaliças. Nesse sentido, primeiramente, o que se deve fazer? Comprou as frutas, comprou as hortaliças, deve lavar essas frutas e hortaliças em água corrente. E uma coisa interessante, lavar as folhosas folha por folha. Não é falar, não, eu comprei aqui esse alface aqui, vou colocar debaixo da torneira água corrente e pronto. Não, tem que colocar folha por folha em água corrente, assim como fruta por fruta. A seguir, você vai colocar em uma vasilha uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, né, água sanitária, que seja de boa qualidade. Então, você vai colocar uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água e vai deixar aquelas frutas e hortaliças ali de molho por cerca de 15 minutos, que é o tempo necessário para a supressão da maior parte dos micro-organismos. Após ficar de molho, você vai retirar, vai enxaguar novamente em água corrente, vai retirar o excesso de água e então você vai poder armazenar esses frutos e hortaliças com a maior qualidade. E, assim, né, nós temos alguns verdurões aqui na cidade de Barra, né? E, Cibele, como é que esses donos de verdurões, eles podem fazer para contribuir com essa redução dessas perdas de hortaliças e frutas de uma forma geral? Bom, a primeira coisa a se fazer é o planejamento de compra. O dono do verdurão, ele deve observar aqueles frutos ou hortaliças que mais sobram na prateleira e na próxima semana, quando ele for fazer a compra, ele comprar em maior quantidade aqueles produtos que têm maior saída e aqueles que têm pouca saída, comprar em menor quantidade. Outra maneira de diminuir as perdas é acondicionar os produtos em um local fresco. Como já foi dito pelo professor Rumenick, a alta temperatura ela é péssima para a conservação dos alimentos. Então, os produtos, principalmente aqueles que têm fácil deterioração, que é a perda, né, devem ser acondicionados em locais refrigerados. Mas como a gente sabe que aqui na cidade de Barra isso aqui não é possível, a gente vê que em muitos verdurões há exaustores. Então, esses exaustores eles já minimizam essa questão da temperatura. Então, aqueles produtos que se perdem facilmente, como as folhosas, o alface, a couve-flor, o coentro e as inflorescências como o brócolis e a couve-flor, e as frutas mais sensíveis como o morango, o caqui, a goiaba e a banana, eles devem ficar nos locais mais frescos do verdurão, onde ele pode receber a maior quantidade daquele ar do exaustor. E nunca deixar esses produtos na entrada do verdurão, porque é na entrada do verdurão que se recebe a maior quantidade de calor. Outra atitude também é comprar em maior quantidade aqueles produtos que amadurecem no próprio local de venda, como o tomate, a banana e a manga. O dono do verdurão ele pode comprar em uma maior quantidade, porque ele vai amadurecer ali mesmo no local, então vai ter um tempo de prateleira maior, mas desde que eles sejam comprados num estágio de maturação pouco avançado. As hortaliças folhosas como alface, o coentro e a couve, eles devem ficar em plásticos, em saquinhos plásticos. Mesmo que eles sejam vendidos num local que eles fiquem abertos, o fato deles estarem dentro do saquinho plástico, isso diminui a perda de água. Então vai dar uma maior durabilidade ao produto. E como já citado pela professora Cristiane, a medida de reduzir o preço daqueles produtos que apresentam defeitos leves ou que estão num estado de maturação mais avançado, ou aqueles produtos ditos feios. A redução do preço desses produtos podem fazer com que a perda diminua tanto para o vendedor quanto para o consumidor, né? Mas lembrando que esses produtos devem estar aptos para o consumo. Já nós, consumidores, nós normalmente quando nós vamos ao verdurão, a gente tem o costume de ficar amassando, apertando o produto para ver quão maduro ou firme ele está, ou até mesmo o quiabo. Tem gente que tem o costume de tirar a ponta dele para ver quão fibroso ele está. Nós não devemos ter essas atitudes porque nós estamos danificando o produto. Então é uma porta de entrada, como já dito, para micro-organismo. Então aquele produto vai deteriorar mais rápido. Então como fazer com que o consumidor
não fique pegando excessivamente no produto, já que é necessário escolher aquele da nossa escolha, né? Então, o dono do verdurão, ele pode separar os produtos conforme o grau de maturidade. Por exemplo, o tomate, a gente consegue ver o grau de maturidade dele conforme a cor. Então, no verdurão pode ser separado do mais verde ao médio e ao mais vermelho. Então, isso evita que o consumidor fique pegando tanto no produto. E caso, depois de todas essas atitudes, ainda sobrarem produtos que estejam em condições para o consumo, o dono do verdurão ele pode doar aqueles produtos para instituições de caridade, para escolas ou até mesmo para a produção de ração animal. Além dessas atitudes, meios para que nós consumidores, né, temos, quais as outras atitudes que podemos tomar em relação a esses alimentos para que eles tenham, né, para que eles não tenham esse desperdício de forma tão rápida com as frutas e as hortaliças, Camila? Bom, quando a gente fala a nível de consumidor, né, em nossas casas, a primeira coisa a ser feita, assim como os donos verdurões, é o planejamento de compra. Porque muitas vezes, de preferência que essa compra seja realizada semanalmente, porque muitas vezes as pessoas compram grandes quantidades de frutas e hortaliças, guardam lá nas suas geladeiras e lá esquecem. Acabam não consumindo essas frutas e hortaliças em tempo hábil, né? Pois compram quantidades que são superiores àquelas que elas sabem que é o seu consumo médio. E a alface acaba ficando murcha, a cenoura fica murcha, acaba se perdendo essas frutas e essas hortaliças. Então, é importante a gente se conscientizar, primeiramente, quanto às quantidades que nós estamos comprando, de acordo com o que ele sabe mais ou menos qual é o seu consumo médio. Porque, além de ser um desperdício de alimento, de fruta, de hortaliça, é um desperdício de dinheiro. É o dinheiro que você investiu no seu alimento que está indo para o lixo também. Uma dica importante para melhor conservar as hortaliças folhosas, após higienizar essas hortaliças, a alface, por exemplo, retirar o excesso de água, pode ser deixando em um escorredor. Após retirar o excesso de água, colocar em uma vasilha e colocar papel toalha sobre essa vasilha, tampar e inverter a vasilha, para que o excesso de água que possa ter nas folhas seja absorvido pelo papel toalha. E por que isso? Porque quando se deixa excesso de água nas folhas, leva à oxidação. As folhas começam a escurecer, como é bem comum acontecer com a alface, né, em nossas casas. Além disso, fica aquele aspecto meloso nas folhas. E também propicia a proliferação dos micro-organismos, já que o professor falou em relação ao ambiente ficar muito úmido. Além dessa dica em relação às folhosas, outra dica bem interessante é a técnica de branqueamento. É excelente para manter a qualidade dessas hortaliças, só que é uma técnica ainda pouco difundida e consiste em, após higienizar, descascar as hortaliças e cortar em pequenos pedaços. Depois colocá-las em uma panela com água em ponto de fervura. O tempo que essas hortaliças vão ficar em fervura vai ser variável, a depender da hortaliça. Por exemplo, quando a gente fala do branqueamento em beterraba, essa beterraba vai ficar com cerca de 4 minutos na água em ponto de fervura. Pimentão, 2 minutos. Cenoura, 4 minutos. Brócolis, 3 minutos. É uma técnica bastante eficiente quando a gente se trata de hortaliças. Vai funcionar com todas as hortaliças? Não, mas funciona com diversas delas, como eu citei aqui, como é o caso da cenoura, do pimentão, funciona com chuchu, vai funcionar com a abóbora, com a beterraba. Não vai ser indicado para folhosas, obviamente, e nem para frutas, pela estrutura sensível dessas frutas, né, em relação a essa alta temperatura. Então, após você deixar essas hortaliças na água em ponto de fervura, você vai retirar elas e vai colocar em uma vasilha que contém água gelada, que vai ocasionar um choque térmico nessas hortaliças. Então, depois você vai escorrer essa água, vai retirar o excesso de água que ficou um pouquinho, vai dividir em porções, colocar em sacos plásticos limpos, retirar o máximo possível de ar e vai congelá-las. E vai descongelar as porções de acordo com você for consumir.
Essa técnica garante manter a qualidade dessas hortaliças citadas e, além de mantém a coloração intensa, mantém o sabor, e elas vão poder ficar lá armazenadas por um período de até 4 meses, coisas que se você não realizasse a técnica, você não poderia deixar, né, esse tempo todo. Então é uma técnica bastante eficiente quando se deseja manter a qualidade desses alimentos por mais tempo. Bastante efetiva. No caso de cascas, talos, das frutas e vegetais, não precisam ser sempre desperdiçados. Muito pelo contrário. Essas partes dos alimentos são ricas em vitaminas, são ricas em minerais e podem se transformar em acompanhamentos nutritivos e saudáveis para as refeições. Podem ser acompanhamentos em relação a sucos, em relação à sopa. Por exemplo, evite desperdício de comida, refogando o talinho da beterraba, agrião, cenoura ou couve. As cascas das frutas também podem ser utilizadas no caso de doces, bolos, tortas, sucos. E uma ótima ideia é triturar essas cascas de frutas cítricas, a exemplo da laranja, e adicioná-las ao azeite, que dá um toque especial a molhos e a saladas. E o que não puder ser consumido, o que não puder ser aproveitado, ainda pode ser utilizado no processo de compostagem, que com o passar do tempo você vai poder utilizar no seu jardim. Só complementando o que Camila falou em relação a retirar a água das folhosas, o que é muito importante, né? Nunca lavar, higienizar e guardar essas folhosas molhadas, né? Então, vocês podem colocar no escorredor que tenham em casa, quem não tem aquela centrífuga doméstica. E uma dica prática interessante que todo mundo tem em casa é colocar essas folhosas já secas numa Tupperware e cobrir com papel toalha, tampar essa vasilha e virar a vasilha de cabeça para baixo. Assim, um pouquinho de água que tiver sobrado na folhosa vai ficar no papel toalha e esse papel vai sendo trocado de tempos em tempos. Todo dia você vai lá e troca o papel. É só uma dica prática mesmo para ajudar aí na conservação das folhosas. E, professora Cristiane, né, já que a senhora tem um maior domínio, né, e atuação nessa área de desperdício de frutas e hortaliças, existe algum estudo, né, sendo realizado em Barra que possa contribuir para a diminuição dessas perdas? Sim, Marcos. Os meus estudantes do segundo semestre de 2017, de pós-colheita de frutas e hortaliças, a disciplina que eu ministro lá na UFOB, eles fizeram um trabalho em relação aos temas de perda, né? Eu estabeleci quatro temas, que foram perdas de frutas e hortaliças no varejo da cidade de Barra. O outro foi perdas e desperdícios de fruta e hortaliça a nível do consumidor de Barra, distribuição e transporte de frutas e hortaliças comercializadas na cidade e qualidade pós-colheita na visão do consumidor de Barra. No caso da qualidade, a qualidade é um atributo bastante subjetivo, né? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para o Romenick, não pode ser diferente do que é qualidade para você e de quem está ouvindo. Então, é interessante saber o que é qualidade para o consumidor daqui de forma geral, né, média, para a gente saber o que o verdurão precisa oferecer para quem quer comprar, né? E em relação aos outros temas, o meu intuito foi conhecer quais são os problemas na cidade em relação à pós-colheita, né? O porquê os produtos estão perdendo, qual é o produto que está mais perdendo, tá? Tanto nas casas dos consumidores quanto nos varejões. Esses trabalhos são importantes para a gente poder apresentar soluções, né? E ajudar no problema, ajudar a reduzir a perda e o desperdício de alimentos. Só que quando eu estabeleci esse trabalho em 17.2, né, acabou apresentando algumas falhas no sentido de baixa coleta de dados, poucos consumidores responderam os questionários, assim como poucos varejões e verdurões da cidade, os estudantes foram em poucos verdurões. Então, eu resolvi repetir esse trabalho agora com os estudantes desse semestre, né? Então, eles vão começar a fazer esse trabalho, vão estabelecer um questionário e eu convido a todos os ouvintes, né, tanto consumidores quanto os donos de varejões ou funcionários, a responderem esses questionários, que é bastante importante para a gente poder detectar onde estão as falhas e poder contribuir para a solução do problema, dessa forma diminuindo a perda e o desperdício de alimentos na cidade. Porque a nossa ação aqui, a gente consegue fazer uma ação local, né? A gente não pode resolver o problema do país e do mundo, de forma geral, mas a gente pode resolver o problema na cidade onde a gente mora. Muito bom. Então, chegando ao final do segundo bloco, ficamos com Estrada da Vida, Milionário e José Rico.
estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ter o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Chegando ao final de mais um programa A Hora do Campo, gostaríamos de passar a palavra para os nossos convidados para que possam falar, né, sugerir aos nossos ouvintes alguma dica de leitura, filme, evento, enfim, a palavra está aberta. Antes de finalizar, eu acho importante a gente fazer a seguinte consideração, que, né, nas nossas considerações finais, que quando a gente fala de consumir vegetais, a gente sempre tem aquela ideia de que está comendo de forma saudável, né? Nós temos, ou quando se fala em alimentação saudável, a gente pensa logo em vegetais, né? E não adianta nós nos entupirmos de vegetais se esses vegetais de fato eles não estiverem com a qualidade adequada para consumo, certo? E algo que eu chamo muito a atenção, que está bem relacionado com a minha área de trabalho, sobretudo a minha linha de trabalho em doutorado, é a contaminação por agrotóxicos, né? Que aí eu vou pegar aquela frase de Camila, né, as aparências enganam, porque é um inimigo que ele é um inimigo invisível e que ele também é silencioso. Ninguém vai consumir uma hortaliça, uma fruta que está carregada de agrotóxico e se passar mal de imediato e cair, né? Porque isso não vai acontecer, mas vai acumulando, e são coisas que ao longo do tempo a gente vai consumindo, vai se acumulando no nosso organismo, e aí o reflexo disso é a quantidade de câncer que nós temos hoje na sociedade, que a gente verifica, né? Está associado com esses níveis elevados, e aí fica o pessoal preocupado com o hormônio no frango e esquece de lavar as frutas e hortaliças adequadamente em casa, né, para poder consumir. Muitas vezes por uma questão cultural e muitas vezes até porque é muito mais prático você pegar, chegar do verdurão, jogar na geladeira, na hora que bate a fome vai lá, pega e come, né? Mas precisa ter esse cuidado de lavar direitinho, não só pelo controle microbiano, mas tomando cuidado de limpar bem a superfície das hortaliças, das frutas, né, daquilo que a gente consome in natura, sobretudo consome cru, para poder tirar esse resíduo de agrotóxico, porque esse também é um grande vilão, né? A gente não tinha citado aqui, mas vale a pena citar, certo? E fica a dica. Bom, e com isso eu finalizo a minha fala e também a minha participação. Já agradeço, né, a professora Cristiane pelo convite, a professora Janaína pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez nesse programa. E deixo aqui o meu abraço, né, bem carinhoso a todos os nossos ouvintes e a vocês aqui presentes. Boa tarde.
Como Camila mencionou, né, a gente pode aproveitar os resíduos dos alimentos, cascas, talos das frutas e hortaliças, né? Para conferir as receitas que ela comentou e outras mais, basta digitar no Google aí na internet 15 receitas com talos de frutas, legumes e verduras. O primeiro link que aparecer é só clicar e conferir essas dicas, tá? Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a professora Janaína pelo projeto, né, que é bastante interessante e importante para a população de Barra. E muito obrigada a todos. Agradeço às minhas estudantes Camila e Cibele também por terem aceitado o convite para participar e contribuir aí com o projeto. Bom, nessa série de agradecimentos, né? Eu agradeço a professora Cristiane por ter me convidado. Agradeço aqui a professora Janaína sempre pelas inúmeras vezes e pelo programa que assim é de uma importância enorme para a população de Barra, já que a gente traz diversos temas aqui, seja de saúde única, seja relacionado a manejo, seja relacionado às perdas. Então, são diversas áreas. Falo ainda que as pessoas que nos ouviram, que tiver outras perguntas, que tiver questionamentos, nós estamos na Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui no Campus Barra. Pode ir lá, pode deixar a sua pergunta. Se quiser conversar ou com os professores ou com a gente quanto estudante, para tirar alguma dúvida, também fiquem à vontade. Agradeço por todos que nos ouviram e até a próxima. Quero agradecer o convite da professora Cristiane e agradecer pela atenção de todos os ouvintes e espero que tenhamos contribuído um pouquinho a mais ao conhecimento de vocês. Então, dessa forma, a gente encerra o nosso programa de hoje, que teve como tema perdas e desperdícios de frutas e hortaliças, como evitar. E aí, assim, a gente externa nosso agradecimento à nossa mesa, né, que explanou tão bem esse tema. Professora Cristiane, professor Romenick e as estudantes Cibele e Camila. Bom, agradecemos também ainda, né, ao senhor Arquimedes, que é o presidente da Grande Rio FM, que sempre nas sextas-feiras cede esse espaço para a gente estar realizando o programa. Chiquinho, que está aqui sempre do nosso lado, dando aquele apoio técnico. Professora Janaína, né, por todo o apoio e pelo desenvolvimento do projeto. Dessa forma, eu me despeço de vocês, meus caros ouvintes, deixando vocês com o Missáter Boiada. Uma boa tarde e até o próximo programa.